Olá, estamos aqui para mais um podcast Buscando Equilíbrio, a nossa queridona Cássia Paixão. Estamos iniciando então e vamos falar sobre o Novembro Azul. Mês passado falamos muito sobre o Outubro Rosa, que é um mês onde a gente chama muita atenção para o câncer de mama e incentiva as mulheres a buscarem fazer exames e se perceberem. E agora, em novembro, nós precisamos também chamar atenção, né? É o Novembro Azul, chamar atenção para principalmente o câncer de próstata. E a gente sabe a importância, né, Cássia, de chamar essa atenção para que os homens possam buscar esse entendimento do Novembro Azul. Porque as mulheres, elas são muito mais abertas para fazer exames com uma certa frequência, embora a gente ainda tenha que bater bastante nisso, né? Mas é muito mais frequente as mulheres fazerem exame do que homens fazerem exames. Então, esse movimento todo, eu andei dando uma pesquisada, ele começou em 2003 na Austrália. E a partir dali criou-se o Dia Mundial da Saúde do Homem, né? Do Novembro Azul, então, que é dia 17 de novembro, semana que vem. Então, mas hoje já estamos falando dessa importância. E tu, né, Cássia, assim como eu, tenho um filho, meu filho é adulto. Sim. Então, a gente tem que procurar incentivá-los, embora exista um preconceito ainda muito grande. Acho que hoje já está melhor do que já foi. Mas a gente tem que bater nessa tecla, né? Dos homens buscarem fazer exames mais... os periódicos com mais frequência, fazer PSA, fazer exame de toque também. Porque é só quando a gente consegue pegar de forma precoce a doença que a gente também consegue a cura, né? Sim. E tu que tem filho homem pequeno, desde criança já tem que acostumá-lo, né? Exatamente. A menina, vamos dizer assim, tem marcos, né? De quando ela começa a se cuidar. Tem ali a primeira menstruação. E é trabalhado, então, com a menina. Aquilo é um ciclo, é um marco na vida dela. E o menino? Ele tem o desenvolvimento hormonal, né? Mas fisicamente nele, nada acontece, assim, pra marcar, né? Depois vai ter a sua primeira relação, enfim. Mas passa a vida ali, cuidando da saúde mal e porcamente, né? Tem muitos homens que ficam, sei lá, 10 anos sem fazer um exame de sangue. Ou mais. Mas tem gente que nossa, só então, quando tem algum problema mesmo que já está mostrando. Mas e aí? Aí descobriu, sei lá, um diabetes já que não tem como reverter. Descobriu um colesterol que daí já tem que operar o coração. Então, vamos partir, né? Da infância ali, de como que tu tá conduzindo, tu tá ensinando bons hábitos de alimentação pro teu filho, tu tá conversando sobre a importância de se cuidar, de se perceber, de ver, tô com uma dor aqui, tá, mas vamos ver o que é, tá doendo lá né, a parte íntima, vamos no médico. Sim. E que isso seja algo constante, esse acompanhamento na vida, né, então cuida da alimentação, segue mantendo um padrão, assim, de consulta médica, que vê que isso é normal. Assim como tu vai no dentista, vai lá fazer um examezinho de sangue. Não tem problema algum, né? Sim. E outro ponto que eu acho que é bem interessante a gente falar, aproveitando que estamos nessa retomada, assim, de cuidado masculino, por que não cuidar da saúde mental, né? Por que não? Se é algo tão importante, porque dependendo o câncer, né, de próstata, ele traz um diagnóstico, não é uma sentença de morte, mas é um diagnóstico complicado, que o homem tem que trabalhar. E aí, para aquele homem que nunca fez terapia, nunca se trabalhou, nunca se permitiu, né, certos questionamentos ou alguma mudança de comportamento que não estava legal, e aquilo se tornou um padrão na vida, e aí chegou lá, veio o diagnóstico, tá aí agora. Para onde é que eu vou? O que eu faço com isso? Né? Então, é interessante a gente também falar sobre isso. Muito interessante. A saúde mental, na verdade, eu acho que ela precede tudo, né? Então, por exemplo,
aquele homem que tem a dificuldade de buscar uma ajuda, um auxílio, está passando por N problemas e ele não se permite, ali tem algum pensamento que não está em equilíbrio, algum pensamento que leva a um preconceito. Porque a gente sabe que nessas rodas de homens, enfim, muitas vezes tem aquelas brincadeirinhas que eu acho bem sem graça, mas que ele leva em conta, não vou no médico e tudo mais, né? Então, acho que tu trouxe uma coisa muito interessante e bastante verdadeira. Agora me ocorreu uma pessoa uma mulher, né, que ela é minha conhecida. Faz algum tempo que eu não a vejo, enfim. Só que teve uma época que o marido dela, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. E aí nós comentamos, né, mas porque tem sinais, algum sinal mostra até o momento realmente de ser diagnosticado, né, pelo médico. E aí, ela disse que um dia ela percebeu, ela entrou no banheiro e ele estava urinando. E aí, que quando urinava, dava aquelas paradas. E não era uma urina... Um jato contínuo. Dava aquelas paradas. E que ela disse, olha, eu acho que isso não é normal. E daí, passou mais um tempo, ela falou de novo, daí ele resolveu ir no médico. E daí, quando ele chegou lá, ele não sentia dor. Mas ele tinha essa característica de ir Sim, a percepção poucos. dela, né? A mulher ficou ouvindo ali por quanto tempo o marido fazia um jato contínuo. E daí, daqui a pouco, opa, mudou. E daí ele foi. E aí ele fez o exame, o PSA, que é o de sangue, deu uma alteração. E daí ele foi para o exame de toque. E no toque é que eles conseguiram perceber que tinha algum problema ali. Aí fizeram uma biópsia e constataram o câncer de próstata. Então, ele conseguiu, né? Fez um tratamento prolongado, mas ele conseguiu se curar. Mas se ele não tivesse, ele achasse que aquilo ali estava dentro da normalidade. Era bobagem. E quando a coisa ficasse pior, talvez ele não conseguisse se salvar. Exatamente. Então, os exames periódicos, eles são tão importantes quanto qualquer outra coisa. Para a mulher, a gente chama de preventivo, né? A mulher faz exame anualmente, semestralmente. Se chama preventivo. E os homens também. Também, exatamente. Então tem que fazer, mesmo que não esteja na idade, peça para o seu médico. Começa com o exame de sangue, chegou na idade, daí vai pro... Porque tá tudo tão mudado, né? Que nem na questão do câncer de mama. Pelo SUS, é dada uma requisição para te fazer a partir, sei lá, dos 45, 50 anos, alguma coisa assim. Agora tá meio que, eu acho que mudando. Mas quantas mulheres a gente sabe que dentro da estatística que estão sendo diagnosticadas com 20 e poucos, às vezes até antes dos 20. Então, tem uma série de coisas aí que está mudando. Precisa também a gente ter o alerta, né? Sim, tem a mamografia, tem a ecografia mamária, tem uma série de ferramentas, né, disponíveis que estão aí para, graças a Deus, graças à medicina, ao avanço, né, da ciência, estão aí para ajudar. Exatamente. Mas, então, falado sobre o Novembro Azul, fica aí a dica. Homens, busquem exames, vão fazer os seus preventivos para não ter surpresa maior. Não é um sinal ruim no final de tudo, né? Não é um sinal de fraqueza buscar ajuda ou demonstrar que se preocupa com a sua saúde física e mental. É um sinal, eu acho que de força. E a saúde também sexual, porque a partir do momento que tu tem algum problema, a parte sexual com certeza vai ser afetada. Sim, com certeza. Porque a cabeça também, né? Tu não vai ter uma vida sexual saudável, ativa, enfim, né? Então... Precisa. Mas hoje nós vamos falar sobre algo bem importante também, né, Cássia? Que emocionante. Em que momento alguma coisa sinaliza aqui dentro, no nosso coração, nos nossos sentimentos, mas que também passa pelos pensamentos. Em algum momento, essas duas coisas se alinham e faz aquela coisa da virada de chave, né? Então, a gente sabe, porque hoje nós estamos aqui trazendo essas informações, é o trabalho que a gente faz, né? Há algum tempo já, mas que
nós também passamos por esse processo. E eu, como terapeuta, mesmo enquanto terapeuta, eu orientava, trabalhava muito na questão da autoestima e autoconfiança, mas eu não conseguia enxergar algumas coisas. E é muito incrível isso. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que às vezes a gente está dentro de uma situação e a gente não consegue se enxergar direito exatamente como as coisas estão. Então, eu me lembro, eu fiz bariátrica em 2018. Acho que nessa época... Eu tava fazendo curso contigo. Tu também estavas, tá? Então, tu me conheceu antes da bariátrica. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre me cuidei. Mas, fisicamente, era algo que não... Eu me cuidava, mas eu não conseguia sair daquele padrão. Sabe quando que tu faz um esforço e tu não consegue sair daquele padrão? E aí alguma coisa precisa acontecer para ti realmente poder perceber que algo está acontecendo e que tu tem que olhar com lupa para aquilo, para que algo possa mudar. Então, quando algo muda, o resto tudo vem mudando, vem à tona. E eu passei por esse processo. E eu quero saber de ti também, se teve algum momento, depois eu vou mostrar, a gente vai mostrar as fotos aqui. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, como é que foi o teu processo de virada, assim, ó. Quando é que... Porque a gente sabe que só muda quando tem alguma coisa que não tá boa. Porque quando tá bom, tá bom. Sim. Né? Então, mesmo que no meu caso, mesmo que as coisas estavam andando e tava tudo bem, em algum momento algo fez preciso mudar. Eu acho que teve um dia, assim, que a minha ficha ela caiu, despencou, né? Foi uma fala do meu filho, após uma situação, assim, após um tratamento de silêncio que a gente estava vivendo dentro de casa, eu e as crianças. E ele disse assim, me chamou pra brincar e tal, sentei. E ele assim, mãe, a gente pode ter outro pai? E aí eu, como assim? Né? O que tá de errado? Por que tu não tá gostando? Ele, não, porque esse que tá aí, ele não gosta da gente. Ele não quer brincar, ele nunca quer sair, né? E aí ele foi pontuando tudo aquilo que eu já sentia, mas tá cansado. Eu arrumava uma desculpa, né? Ele tá cansado, tá assim, tá assado. Arrumava justificativa para aquele comportamento. E então, quando ele trouxe aquilo assim, tipo, arrancou a cortina dos meus olhos, eu disse, poxa, se ele que é criança, ele tá percebendo, então algo tá muito errado nisso, né? Então eu tô insistindo neste caminho, tô insistindo, eu tô maquiando, ou eu tô floreando uma coisa que a realidade ele tá percebendo que não é bem essa, né? Ele quer mudar, ele quer mudança. Só que eu não posso mudar o outro. Eu posso mudar a mim, eu posso mudar o que eu posso fazer para mudar, né, essa situação. Então foi algo assim, ali caiu a minha ficha. Ali eu vi que se eu continuasse naquilo, seguindo aquilo, maquiando ou relevando, ou talvez eu nem tivesse escutado, né, coisa de criança. Talvez eu tivesse permanecido naquele relacionamento por muito mais tempo. Sim. Né? Interessante isso que tu tá trazendo, porque normalmente alguma coisa externa aciona alguma coisa interna para começar o processo da transformação. Então, isso que tu trouxe foi muito interessante, porque quando tu viu que houve uma sinalização, algo externo, teu filho, que é o ser que tu mais ama. Sim. Teus filhos é o teu bem mais precioso. Ele sinalizou algo que ele estava sentindo, mas que ele ainda não tem aquela coisa do guardar, porque é criança. Nós fala, adultos, né? Não tem filtro. Nós adultos vamos guardando, botando uma caixinha ali, tipo, criando desculpas para que tu não te machuque tanto. Porque talvez ao longo do tempo tu já te machucou tanto. E a gente vive em cima de
de situações que a gente ouve falar desde criança, né? Ruim com ele, pior sem ele, vai ficar pior, onde é que já se viu, aí como é que vai ser? Tô com 2 filhos, separada, tá. Então, a gente vai guardando dentro de uma caixinha e tentando se preservar para não sofrer. Mas quando uma criança, no teu caso, que te sinaliza certas coisas, ele tá percebendo, ele só não consegue entender exatamente o que é e o porquê aquilo acontece. Então, precisa uma coisa externa, acionar uma coisa interna, para te ali começar o teu processo de transformação. E a mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu percebi que eu precisava mudar alguma coisa, não foi uma pessoa, mas sim um pensamento muito forte. Num novembro, em 2017, quando eu acordei, veio aquela voz muito forte. Não sei se era o meu mentor, meu anjo da guarda, a minha própria consciência dizendo: como vai ser a tua saúde nos próximos 10 anos? E aquilo foi tão forte que um alerta se acendeu aqui dentro, uma luzinha, sabe aquela luzinha? Do filme Divertidamente. E daí eu fiquei com aquilo muito forte e comecei a pensar. Tá, eu trabalho no que eu gosto, amo o que eu faço, eu tô ganhando meu dinheiro na boa, viajo, sempre eu trabalho, né? Viajando todos os finais de semana. Mas aí eu comecei a ver, não tô comendo direito, não tenho lazer, porque o lazer é sempre o último, nos intervalinhos. Intervalo do trabalho. Exato. E ainda assim, aquela coisa, tipo, se culpando de certo, né? Ai, devia estar trabalhando, não devia estar aqui. Exato, não, e aquela coisa assim, eu tenho que cuidar porque eu sou a terapeuta, não posso me alastrar muito, né? E aí os anos vão passando, daí tem que fazer exercício físico. Sim, eu ia lá na academia, fazia o plano de 1 ano, mas ver se eu ia. Tá? Porque daí o tempinho que tinha mais, mas eu preciso ler tal coisa, mas eu preciso atender, mas eu preciso isso. E a gente vai se deixando e a gente vai se esquecendo. E às vezes não é por mal. Tu simplesmente vai se deixando, porque a gente vai... Principalmente nós, mulheres, temos essa coisa de fazer muito para os outros. E a gente não vai se priorizando. E quando veio esse pensamento, como vai ser a tua saúde nos próximos 10 anos, eu precisei fazer um trabalho com uma amiga minha de coaching para entender por que aquilo estava acontecendo. E quando eu comecei a me abrir, a estrada que estava na minha frente começou a mostrar coisas que eu não estava enxergando. E o próprio universo foi sincronizando coisas que eu precisava para chegar aonde era necessário. Que foram meses depois, eu fiz uma bariátrica. Mas antes da bariátrica, eu fiz o meu processo de cura emocional. Eu precisava, não era só trabalhar no estômago ou fazer aquela cirurgia, extirpar uma voltaria, parte. Né? Eu precisava ter consciência do porquê aquilo aconteceu. E isso eram situações todas que eu vivenciei na minha infância. Porque daí começou a vir uns insights. Sabe a caixinha que a gente vai escondendo? Sim. A gente vai colocando ali, isso aqui é sofrimento. Chegou a hora de abrir a gaveta. Caixinha. Isso aqui dói. Caixinha. Isso aqui eu não tô pronta para isso. Caixinha. E daí quando eu me abri e fui fazendo alguns processos dentro da nossa área de terapias e tudo mais... aquelas coisinhas que estavam na caixinha começaram a vir. Como foi pra ti, assim, esse processo? Porque a gente sabe que ninguém muda de hoje pra amanhã. Claro. É um processo que vai indo. Então, aí eu reiniciei, né? Porque eu fiz terapia, acho que desde que eu entrei na faculdade de psicologia, assim, né? E aí depois tranquei a faculdade, mas segui. Quando eu tive o B também, a gente passou por algumas situações, fiz... por um período. Depois, quando a Dani nasceu, fiz também. Então, sempre foi algo assim que, tô precisando. Cheguei no meu limite, assim, de entendimento daqui, eu preciso de ajuda. Então, sempre busquei terapia. E naquele momento, então, busquei realmente,
né, fazer terapia. E contei, né, disse pra minha psicóloga, olha, o meu filho trouxe isso, isso e isso. E ela, tá, e o que tu vai fazer com essa informação? Eu digo, eu não sei, me ajuda. Então ela foi me ajudando, né, me mostrando certas coisas, me fazendo questionamentos. Ah, o que as tuas amigas dizem disso? E aí eu, que amigas? Como assim? O que minhas amigas dizem? Que amigas? Ela, não, como assim? Tu não tem amigas? Eu disse, não. E ela, me explica isso. E aí então foram tendo desdobramentos, né? Esclarecimentos sobre aquelas situações. E é isso que eu digo, a gente se coloca, porque na verdade nós nos permitimos estar ali. Claro. E a gente se coloca dentro de uma situação que a gente não se dá conta que está ali vivenciando aquilo que está te cerceando. Então, não me dei, tu te deu conta que tu estava sem amigas. Como assim tu não tem uma amiga? Às vezes, pelo menos uma amiga para te ir lá conversar, desabafar. Ou tipo, vamos tomar um cafezinho juntas, vamos almoçar. E aí, outro questionamento. Ela, tá, ok, não tem amigas. E a tua família? O que diz disso? Eu digo, não, minha família nem sonha, nem sabe. Minha família acha que, ele é uma pessoa ótima, que ele é presente, que não sei o quê. Mas tu não conta. Eu digo, não, eu não quero preocupar. Porque, de novo, vem a autocobrança, né? A culpa. Uhum. Então, ok, casei, fiz a escolha, tive os filhos. Então, a responsabilidade é minha. Não posso dizer que deu errado, que eu fracassei, entendeu? E aquilo ia me... Porque aquela coisa até que a morte os separe é muito forte. Nossa, parece que aconteça o que acontecer é só na morte. Porque a criança, desde muito novinha, a menina vai brincar de boneca, o menino vai brincar de carrinho e vai né? É preparado socialmente para isso, né? A menina é preparada socialmente para isso. Para ter a família, para nutrir o filho, para, né, cuidar da casa, organizar, fazer comida e tal. E eu sou mulher, então a minha criação foi essa. Tá no DNA, tá na criação, tá. A minha outra culpa, né, era de ser independente, tipo, de ir fazer as coisas, não precisar pedir ajuda, pedir autorização. Vou e faço, não fico pedindo, perguntando, posso, o que tu acha? Não. Tem que resolver, eu vou e resolvo. Né? E isso, para algumas pessoas, pode gerar um sentimento de tá me atropelando, como assim não tá me pedindo permissão? Só que tenho... E aí entra um conflito. A contrapartida. Tem um conflito que daí vem aquela coisa assim, tá, mas eu aprendi que eu tenho que me gerir, né? E aprendi... Quando tu casa, não, mas aí eu tenho que me reportar ao marido. Uhum. Mas o marido, daqui um pouco... Não quer. Não tá, e ele não tá preparado para aquilo, para as tuas necessidades também. Para ter alguém que dependa E daí dele. começa aquela coisa, não, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das crianças. E aí vem aquela coisa, então, tu se tornou mais masculina. Uhum. Pô, mas tu precisou daquilo. Então, o processo de voltar de novo a ter o lado mais feminino, e eu tô falando, não é que tu seja masculina, mas tu tem que precisei preencher uma falta. Tu precisa ter ações masculinas para fazer a vida andar. Sim. Fala um pouquinho dessas fotos aqui. Interessante ali. São 3 fotos. E que momentos foram esses? Então, aquela primeira lá, no dia do meu batizado. Depois eu tinha recém, acho que, sido adotada, né, pelos meus pais. Então ali tava recém-chegada, não conhecia muita gente. E tu foi adotada com que idade? 3 anos. 3 anos. Com 3 anos. Então, eu já tinha, né, essa vivência ali de até os 3 anos, viver num lar conturbado, viver situações de violência, de negligência. Então, aqui eu já sabia que aquilo era ruim. Porém, o que ficou gravado no meu subconsciente, ou de repente até no meu padrão hormonal, porque a gente sabe que os danos, os traumas, eles geram
reflexos, né? Geram consequências a longo prazo. Então, ficou gravado no meu subconsciente que o normal era aquilo. O normal é conflito, o normal é briga. Gritaria, Exato. É agressão. Exato. Então, depois de adulta, né? Só que eu fui crescendo e vendo, né? Fui criada por pais maravilhosos e a educação era diferente. Então, aquilo foi virando assim, não, ó. Aquilo foi pra dentro da caixinha. Foi pra dentro da caixinha, tá? Isso não é normal, vamos se respeitar, vamos ser honestos, verdadeiros, leais e tal. Foram me moldando, né? Foram moldando meu caráter para outro nível. Para outra fase. Porém, quando a gente é bombardeada, né, de todas as formas, assim, num relacionamento abusivo, tudo aquilo que estava na caixinha vem à tona. Então, eu vou ser abandonada. É interessante porque isso aí não é consciente. Não a caixinha tá ali. Tu começa a sintonizar com aquelas situações que já aconteceram. Sim. E tu começa a agir de uma forma, mas que tu muitas vezes nem sabe que tu tá sintonizado com aquilo que tu já vivenciou. Sim. E então durante a terapia eu descobri os meus esquemas, né? O mais forte deles era o esquema do abandono, justamente por ter vivenciado essa negligência toda. E então eu me apegava, sabe? Eu não queria ser abandonada porque eu não queria sentir aquela dor de novo, algo que eu já tinha, vamos dizer assim, resolvido dentro de mim. Não quero mais sentir isso, nunca mais. Só que para não sentir isso nunca mais, eu vou fazer o quê? Eu vou tolerar abuso, eu vou tolerar desrespeito, eu vou tolerar indiferença, eu vou tolerar tratamento de silêncio, eu vou ir tolerando porque eu só não quero sentir de novo aquele afastamento, aquela ruptura. Até que chegou no ponto, né, do meu filho, a foto do meio ali é o retrato do momento, assim, né? Cansada, com olheira, não tinha. Acho que a maior feminilidade ali era o brinco, né? Uhum. Era o brinco só. Porque é incrível, né? Se a gente olhar essas duas fotos aqui. Esse olhar aqui é um olhar caído. Uhum. É um olhar que a boca sorri, mas o olho é triste. Sim. E, tipo assim, tô fazendo o personagem. Dos dois, né? Eu preciso estar no personagem porque o momento exige. Que era a apresentação do Dia das Mães na escola do B. Então, assim, ele se apresentou e tal, cantou, fez a coreografia. E aí, na hora da foto, os dois, assim, né? Aquele sorrisinho amarelo ali, né? Ó, que ele nem abre muito a boca. Comparado ali com a última foto, que foi no dia do lançamento do nosso livro. Um fofão. Tava radiante, brincando, correndo. Pra ele foi a realização, né? Para eles também foi uma realização. Então, ele contou para todo mundo. Ai, minha mãe tá escrevendo um livro, teve o lançamento. Então, ele ficou muito empolgado, muito feliz. E isso reflete, né? Reflete tanto na autoestima dele, na minha, na da Dani. É algo que mudou as nossas vidas, assim, né? Enxergar a luz no fundo do túnel. Porque ele viu que a mãe dele é corajosa, que a mãe dele deu a volta por cima. Que a mãe dele dá conta, ele tá vendo tudo isso, ele tá vivenciando. Então, para ele se culpa muito, né, por algumas situações, assim, que aconteceram, que levaram também ao término, né. Não tem possibilidade de seguir assim, ou vai ser até que a morte nos separe, né. Então, ele viu que aquelas situações não são culpa dele. Não aconteceu por culpa dele. E eu reforço isso, B, não há nada que tu pudesse fazer de diferente. Não tem a ver contigo. Isso é bem importante, né? Ficar... ter essa conscientização, porque a gente tá falando de muitas coisas que acontecem na infância. Na nossa infância aconteceram coisas que a gente vem... retratando ao longo da nossa vida adulta. E é importante a gente entender. Então, para que a gente pudesse entender, a gente teve que ir para terapia, a gente teve que trabalhar em cima,
para colocar cada peso na No seu situação devido, certa, exato. e não colocar tudo numa situação só. Então, hoje, com esse olhar, tu consegue trazer para ele e deixar ele leve, ó. Apesar Claro. de tudo, eu não tenho culpa de nada. Validar ele, né? Explicar pra ele. Porque, por exemplo, eu passei por tudo aquilo, né? Aos 3 anos, cresci. Mas só fui fazer terapia depois de adulta. Então, de repente, se eu tivesse feito, né? Ali na infância, na adolescência, tivesse... Ó, vamos zerar isso aqui, vamos resolver, vamos mexer nessa ferida, vamos limpar daqui pra tu seguir adiante, né? Forte. Não com aquela cicatriz ali suja, maquiada e tal. Talvez não tivesse passado por inúmeras dificuldades. Sim, e me diz uma coisa, em algum momento dessa história toda que tu tá nos contando, houve algum questionamento dos teus pais, né? Pais que tu considera eles Sim, pais. né? Tipo assim, será que a gente fez alguma coisa? Será que a nossa forma de conduzir essa educação interferiu nessa questão do teu relacionamento que acabou se dissolvendo Não. depois? Acredito que não, não. Não nesse sentido, assim, de a gente errou na tudo. Não, porque eles me criaram da forma certa, entende? Eles me deram o norte do que é lealdade. O que é um modelo de casamento ideal. É divisão de tarefas, é divisão de carinho, de atenção, de tudo. É multiplicação, né? Uma coisa é tu ter uma pessoa dentro de casa que faz tudo. Outra coisa é tu ter duas. E aí sobra tempo. Então, o tempo, ele se multiplica. O dinheiro, é uma pessoa trabalhando, temos 2 trabalhando. Então, o dinheiro se multiplica. Sim, e aí as coisas boas é multiplicada por os dois. Exato. Então, E as coisas ruins a gente divide por os a gente divide, claro. E isso de sentar, resolver, conversar, era algo que eu trouxe deles também. Né? E outro ensinamento, assim, foi o de se desculpar, né? Tentar esclarecer as coisas, não dormir brigado. E aí, também levei isso. Então, só que se a outra pessoa não tá na mesma, a educação é diferente, os princípios são diferentes, ele vai usar aquilo pra... muitas vezes, de uma forma inconsciente, tu querendo que dê certo aquela situação, tu vai se omitindo. Claro. Vai se omitindo. Eu fui fazendo tudo que eu fui ensinada a dividir. Vai lá e faz. Vai lá e se doa. Vai lá e cozinha. Vai lá e lava. Vai lá e varre. Passa o aspirador. Vai lá e cuida das crianças. Vai. E a gente vai dando conta, né? E vai dando sim, conta. porque naturaliza, né? Não é difícil. Para um adulto funcional, não é difícil dar uma aspirada na casa. Não é difícil lavar uma louça. Não é difícil guardar uma roupa que já tá limpa. Não é difícil, não cai o braço. Tu não é uma criança, né? Tu não é uma criança que tu tá exigindo dela. Tu faz, o que eu vejo assim, né? Trazendo isso para aquilo que eu vivencio no consultório também. E também a gente já passou por isso, né? Tu vai dando conta. Daí o que acontece? Tu levanta mais cedo. Eu me lembro que teve uma época... Eu já estava separada nessa época. Mas eu precisava que desse conta. Eu estava num momento que eu tinha que fazer uma mudança de consultório e de lugar onde eu estava morando. Eu tinha que fazer os atendimentos, tinha que dar as aulas. O que eu comecei a fazer? Levantar às 4 da manhã. Mais ainda que eu não dormia. Isso foi um pouco antes do diagnóstico do câncer. Daí eu pensava assim, eu preciso fazer tal coisa, então vou acordar às 4 da manhã. Eu ia dormir por volta da meia-noite e acordava às 4. Para mim poder fazer algumas coisas... Render. Porque 7h ou 7h30 eu tinha que sair de casa para poder ir pro consultório, um novo consultório que não era muito perto. Então a gente vai dando conta. Vai. Só que daí a gente vai dando conta e vai... mais ainda deixando a outra pessoa na zona de conforto. E a outra pessoa não se dá conta, porque ela não se dá e ela não quer se dar conta. Sim.
e a gente vai, tipo, tu tá fazendo, mas algo dentro de ti não tá bom, tu não tá satisfeita. Aí vai indo um dia após o outro, e aí passa uma semana, um mês, um ano, vários anos, até que chega um determinado momento que tu Depois diz, pode, chega, sim. eu não quero mais. Mas algo forte precisa acontecer para que tu diga, chega, acabou. E daí, muitas vezes, acabou mesmo, porque já acabou o sentimento, já acabou a paciência, e aí tu só vai buscar recursos para ver como eu posso me fortalecer para eu poder realmente dizer, basta, chega, não quero mais. Por isso, para mim, a terapia foi fundamental, né? Eu fui por um motivo, por achar que eu estava ficando louca, que eu estava ficando cobrando demais o que? O mínimo, Uhum. né? E aí eu fui percebendo, então, que não, as tuas queixas são válidas, né? Para um relacionamento, para um casamento, para algo funcionar, as tuas queixas são válidas. E aí eu, tá, então não tô louca, não tô exigindo demais, não tô sendo chata. Não, tu não tá, tu tá sendo uma adulta, né? Buscando ali no parceiro uma contrapartida, Um apoio, né? Um exato. apoio, Porque eu digo, eu exato. não quis, eu quero casar, nossa, eu quero casar. Não, foi algo entre os dois. A vontade era dos dois. Vamos ter filho? Vamos ter filho. Sempre foi dos dois, né? Não foi uma coisa assim, não, eu quero muito ser mãe. E aí vou lá e planejo. A Dani foi assim, a Dani foi planejada, eu digo, não, eu quero A ser Dani mãe foi planejada por ti. por mim, exatamente. Mas então essas minhas queixas, que eram ditas como queixas, não eram, né? Era apenas vamos dividir melhor essa rotina. Essa rotina. Porque, ok, tu acordava às 4h pouco da manhã, 4h30, eu acordava às 5h30, 5:50. Porque morando na Zona Sul e trabalhando na Zona Norte, com duas crianças, eu tirava eles da cama, enrolava numa coberta, botava no carro e atravessava a cidade para demorar o mínimo possível. Para conseguir chegar a tempo, daí trocar, dar um café para eles, levar para a escolinha e tal, e começar o meu dia. Uhum. E aí, só que daí eu chegava, a pessoa que ficava em casa, não arrumava a cama, não lavava a louça. Então, no fim do dia, quando eu Não chegava, tinha eu tinha tudo isso para fazer. Então, lógico que não teria uma cara diferente para apresentar. Era o que eu tinha. Sim. Eu tava no meu limite, né? Eu tava sobrecarregada ao extremo. E mesmo dizendo, olha, eu não estou aguentando mais, não tá legal para mim, a outra pessoa dizia, não, mas eu não vou me mudar. Eu não vou resolver, não quero sair daí. Tá, mas e aí? Pois é. E daí tu começa a ver que tu tá sozinha na jornada. E aí eu vi que ok, tô sozinha, tô sendo mãe solo casada, mas eu tô dando conta, então vou seguir. Uhum. Só vamos oficializar isso aqui então, beleza? E assim foi. E assim foi. E aí partiu dele, né, a ideia, a vontade de separação, assim. E aí eu disse, sim, ok, tudo bem, obrigada. Vai em busca da tua felicidade, porque não tá aqui. Não tá nesse contexto, assim, de casa, família, divisão de tarefa. Não é isso que tu tá buscando pra ti. E eu tô buscando isso. Eu quero alguém que... E aí, quando tu realmente resolveu fazer a virada de chave, claro, acho que teve um período aí de transição, e o período de transição normalmente não é tão fácil. Sim, não. Mas pelo menos tu começa a ver assim, bom, é comigo que eu tenho que contar, então vou buscar as coisas que vão me fortalecer e vão me proporcionar chegar onde eu quero. E daí parece que a coisa fica, embora não seja tão fácil, mas fica mais leve. Fica mais tranquilo, porque tu já sabe tudo que tu tem que fazer. Daí não tem aquele ranço, eu não recebo ajuda, eu não tenho apoio. O que mais me impactou, assim, que eu acho que eu digo que é o que me levou aquele mergulho, aquele fundo do poço, aquele fundo do mar, sei lá. A sensação era de um mergulho profundo, assim. O que eu acredito que me levou para essa intensidade foi a desconstrução, né, disso, da família. Porque a minha ideia, né, a minha base de família é o homem, a mulher e
o filho, quero que eu... O homem, a mulher, o filho, prosperidade, organização, completa. a família. Então, para mim, para eu ressignificar isso, para eu desconstruir isso e ver que, ok, dá para existir uma família, um conceito de família, a mãe e os filhos em paz. Em paz. Então, foi isso que... E aí eu digo, tá, ok, não é o que eu queria, não é o que eu sempre sonhei, não é o que eu fui ensinada a buscar, mas é o que eu tenho e é o melhor que eu tenho para esse momento. E tá tudo bem. E Vai aí, seguir em frente. E aí, então, eu disse, tá, e agora o que eu faço com o meu tempo livre? Porque daí eu passei a ter um tempo livre, porque até então eu não tinha. Chegava final de semana, era trabalho de segunda a sexta, e final de semana trabalho em casa. E vai arrumar, e casa com piscina. Minha casa tinha 5 banheiros, 4 quartos, sala, cozinha, pátio, piscina. Era uma casa imensa. A diarista não dava conta de ir uma vez na semana. Ela ia a cada 15 dias, daí naquela semana ela ia 2 vezes na semana. Então, eu disse, eu gastava uma pequena fortuna, porque, né, ela tinha que me ajudar a manter a casa. E chegava final de semana, tu tem que fazer tudo de novo, porque a casa é uma engrenagem viva. Tu tem que continuar mantendo. Mas vamos conversar e vamos botar aí a Sionara na roda. A gente tem uma convidada hoje também. E depois eu vou botar aqui a minha foto do antes e o depois, para que a gente possa também entender que, embora a gente, nesse papel hoje, né? Hoje não, mas eu, como terapeuta, já há 20 e poucos anos, também passei por alguns processos. Sim. E a gente tem que estar sempre se ressignificando. Essa é a grande verdade. Sempre a gente tem que ter aquele olhar com lupa para nós, nos olhar no espelho e ver se a gente está fazendo aquilo que gosta, mas mesmo fazendo o que gosta, se a gente está se priorizando, né? Que é algo que a Sionara fala bastante. Então, vamos chamar a Sionara para a gente poder conversar também. Sionara, então, dentro desse assunto que a gente trouxe hoje, né, de que muitas vezes a gente se dá conta que precisa ter uma virada na nossa vida e muitas vezes essa tomada de consciência, ela vem por algo externo que acontece. Então, o externo aciona algo interno e às vezes são muitas coisas externas que começam a acontecer e a gente começa a ser afunilado até que chega um momento que Deus chega, eu preciso mudar. E às vezes tu nem tem essa consciência que precisa mudar, mas começa a ficar tão desconfortável que não tem outro caminho, a gente precisa mudar. Né? Então, como que foi para ti? Porque também tem um antes e um depois que a gente vai ver, né? Em que momento tu se deu conta que precisava dessa mudança? Ou mudava ou a coisa ficava... Então, Anny, eu precisei realmente desse fator externo, porque para mim tava tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem não, a gente vê os sinais, mas a gente não admite. Então, eu precisei do externo se manifestar para que eu viesse me dar conta. Então, assim, eu já estava com sobrepeso, mas eu achava normal, isso acontece. Sentia muitas dores no corpo, mas trabalho bastante, tô sempre, né? Eu achava normal, não tinha nada fora do padrão, né? Só que quando eu fui paralisada pelo meu próprio corpo, eu disse assim, opa, para aí, alguma coisa a mais está acontecendo. E aí foi onde eu fui a médicos, busquei ajuda, mas principalmente assim, eu vi que não era o normal, que eu precisava mudar, porque eu não tinha como prosseguir dessa forma, né? E foi aí que deu aquele estalo. O corpo não estava aguentando mais. E aquilo que a gente estava falando antes, né, com a Cássia, de que quando a gente está inserida num padrão, aquilo ali é o normal, porque tu vive dentro daquilo, não tem algo diferente que diga, olha só, não tá bom, olha só, tá com sobrepeso, olha só. Tu só vai parar quando o teu corpo sinalizar. E uma das coisas que eu percebo é que quando tu tá, por exemplo, quando tu tá acima do peso, tu olha, a mente do gordinho,
É tipo assim, não, tu não é mostrado no espelho que tu tá acima, tu só mostra quando tu tá num outro padrão que tu olha para aquilo e diz, nossa, mas estava muito. Tu só consegue perceber que tu tava ruim quando tu tá numa situação melhor. Só que a situação melhor, às vezes, tu é levado de uma forma pela dor e não pelo amor, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma também especialista em mentoras de empresário, a Raiza, né? Sim. Que ela vai falar um pouquinho também sobre isso, né, Raiza? Eu acho que hoje aqui a gente tem conteúdos maravilhosos para poder trazer essa visão para tantas pessoas, não só para as mulheres, mas também muito para as mulheres, que a gente tem essa coisa de agregar muita coisa no nosso dia, né? Então, aqui nessas fotos, olha só, ali é a Sionara de ontem, né? Aquela Sionara daqui um pouco agregando um monte de coisa, aquela Sionara carregando as mochilas dela e de todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, até que chegou um determinado momento que algo aconteceu que fez tu, opa, ou eu mudo, ou eu me mudo. Pronto, né? Exatamente. Ou eu mudo, ou eu me mudo, né? Exatamente. E aí se tornou nessa mulher maravilhosa aqui, que a gente nem imagina que seja a mesma pessoa, né? Que loucura, né? Que loucura. E realmente, assim, Anne, a diferença ela não é só externa, né? Eu vejo, assim, o que a gente vê aí externamente, na verdade, interiormente se passava a mesma coisa. Então, assim, não é só um corpo, né? Então, para que houvesse essa mudança, a mentalidade ela teve que mudar. Então, eu tive que conhecer coisas novas, eu tive que conhecer pessoas novas, eu tive que descobrir novos caminhos, mudar hábitos. Então, foi um conjunto, não foi aquela coisa assim, para aí. Piscou. Amanhã eu vou acordar totalmente diferente. Não, não é. É uma jornada. A mudança é um processo. Exatamente. Então, e a primeira coisa que eu tive que mudar nessa situação aí foi a minha mentalidade. Foi ver que eu estava primeiramente, vivendo a vida do outro. Quando a gente vive a vida do outro, a gente esquece da nossa vida. E aí, esse é o resultado. Mas teve algum insight, assim, alguma situação, algum momento que te despertou isso? Como eu comentei antes, foi a questão do meu corpo ter paralisado. Então, assim, eu não conseguia mais caminhar. Né? Paralisou. Paralisou, tipo, parou e não parou. saía do lugar. Exato, meu corpo realmente parou. Então, assim, eu já caminhava com bastante dificuldade, sentia muitas dores pelo corpo, só que essas dores, elas não foram do dia para a noite. Então, assim, há muitos anos eu já sentia dores no corpo, né? Então, para mim não era uma novidade sentir dor. A coisa só foi aumentando com o passar dos anos. E quando eu cheguei nessa situação e o meu corpo, eu não tinha mais controle sobre o meu corpo, pensa assim, uma pessoa que, por característica, sempre teve um perfil controlador. E aí, tu olhar pra ti e dizer que tu não controla o teu corpo. Então, pra mim, esse foi, assim, o maior desafio. Sabe? Quando eu me dei conta que eu não controlava nem o meu corpo, eu vou controlar o quê? Né? Vou achar que eu vou controlar o quê? Caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha realmente, né? E a partir daí, eu tive que voltar o meu olhar para mim, né? E como a Anne mesmo comentou, não de uma forma... Até num primeiro momento foi de uma forma egoísta, sim. Eu precisei agir de forma egoísta. E isso é interessante, né? Porque a gente acha que é egoísmo, ou talvez as pessoas externas, né, acham que é egoísmo, mas, na verdade, ele é um processo necessário, porque as pessoas continuam te cobrando igual. Elas não estão dentro de ti sabendo o quão difícil está sendo tu dar o limite e dizer eu não posso, eu não vou. Porque tu quer fazer aquilo, porque é o teu jeito controlador. E a pessoa começa a te cobrar como se tu tivesse a obrigação de fazer aquilo. E aí vem uma cobrança, mesmo que muitas vezes não é sinalizado
verbalmente, mas na conduta da pessoa ela tá te cobrando. E aí é uma dor, porque tu vê assim, a pessoa não consegue entender que não tá fácil pra mim. E às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda, dizer assim, olha, eu não consigo, não dá. E aí tu tem que estancar a mesa e dizer, chega, não dá pra continuar assim. Exato. Nesse momento eu tive que realmente assim olhar pra mim e focar em mim, e o restante eu ia resolvendo conforme. Eram prioridades. Eu fui dando atenção ao que era prioritário ali, né? E eu era a maior prioridade. Então, eu precisei parar, colocar na mesa o que estava acontecendo e, a partir daí, então, traçar uma nova rota, né? E no momento que a gente se posiciona de forma egoísta, entre aspas, porque se a gente vai praticar mudança na gente no momento que a gente olha pra dentro. Se eu tô olhando pra dentro, eu vou ser um pouco egoísta com o mundo lá fora, pensando se sou mãe, se sou empresária, as demandas que eu tenho. Tu tem que olhar pra dentro, não adianta. E as pessoas, elas estão tão acostumadas que a gente faça por eles, que daqui a pouco a gente tá deixando os outros todos mimados, né? Exato. Mas e no momento que tu dá não, as pessoas ficam incomodadas. Elas saem da zona de conforto, elas vão ter que fazer por elas. E eu sempre digo assim, se eu morresse, tu faria sozinho? Faria. Então, faz. Às vezes o nosso não é um não tão doloroso pro outro, mas o outro tem que saber andar sozinho. Porque senão a gente vai entrar E nessa no escala fim é uma viciosa. bênção pro outro. Fato. É uma bênção pro outro, porque ele vai aprender a fazer por ele. Sim. Com certeza. E quantos anos dessa foto aqui para essa Sionara? Para essa aí foi 1 ano e meio, mais ou menos. Nossa, mas foi uma mudança bem Radical. rápida. É que assim, ó, no começo desse processo, eu só queria não mais sentir dor. Então, eu comecei a fazer exercício, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a cuidar da minha mentalidade, como eu disse para vocês. Então, assim, ó, e aí, quando eu me dei conta, eu já tinha eliminado mais de 10 quilos. Quando eu me dei conta, porque mesmo nessa situação, o meu foco não era o perder peso. Sim, era deixar de sentir dor. Era deixar de Só que sentir a dor, ela carregava, tinha a bolsinha da dor. Mas o que tem dentro daquela bolsinha ali? Várias situações, várias pessoas, momentos que tu se deixa pra trás pra botar outras. Não como era só o prioridade. peso, né? Não era só o peso. É uma armadura. Sim, e aí quando as pessoas começaram a chegar pra mim e dizer assim: nossa, Sionara, como tu emagreceu. Nossa, Sionara, como tu emagreceu. Aí eu Começou a te olhar. sabe? Eu emagreci. Tá. Mas assim, ó, eu não. O que me chamava atenção não era o emagrecimento. Era que tu tava ficando sem as dores. Era que eu tava ficando sem E as alguma dores. coisa foi modificando aqui dentro. A autoestima, Sim, a E florzinha aqui foi. também. Exato. Então, assim, ó, eu demorei um pouco a ter essa percepção, assim, do externo, né? Eu conseguia perceber claramente o interno, o mental, eu conseguia perceber muito claramente, assim. Mas o externo, quando as pessoas começaram a me chamar atenção, como tu emagreceu? Nossa, como tu tá diferente? O que aconteceu? Como é que aconteceu? Né? E aí eu comecei a me dar conta. Mas foi e ainda é, eu digo, né? Foi e ainda é um processo. Porque eu continuo nesse processo, né? Não foi algo assim momentâneo, que foi ali só Sim. pra, né, apagar aquele incêndio que estava Até porque acontecendo. se fosse, não seria algo duradouro. Né? Exato. Se é algo exato. só de momento, é que nem dietas muito bruscas, assim. Tá, ok, naquele momento tu vai murchar, mas e a longo prazo? Tu vai conseguir manter? Não. Então, a mudança de hábitos, ela tem que ser Gradual, né? gradual, sutil, mas que tu consiga manter. Não adianta fazer uma coisa absurda que vai durar pouquíssimo tempo e depois vem tudo de novo. Tudo de novo, precisa ser mudada uma mentalidade. E agora eu quero mostrar para vocês também o meu antes e depois. Olha só. Ai, desculpa. Parece, eu lembro que na época do curso... A Cássia já me conhecia nessa Já. época. Aham, Não, aqui. acho que tu já tinha emagrecido um pouco. Aí eu já tinha emagrecido um pouquinho. É. Isso aí foi em 2017, eu acho. 2017.
E aqui foi 2023, foi o ano passado. É engraçado quando a gente faz comparação de foto, né? Aham. A gente tem sempre olhado as nossas mentoradas, a gente compara a foto do início e a foto depois. E tu vê a mudança do semblante, é um combinado. É. Tanto interno quanto externo, né? Sim, porque o externo reflete o E aí é interno. uma coisa que a gente tem que entender também. Aqui, tá, já era terapeuta há muitos anos, mais de 15 anos. Trabalhava direto, muito com as pessoas, dava curso todos os finais de semana, dia de semana, trabalhava 12 horas por dia. E aqui, aquilo que eu falei para vocês, eu me olhava no espelho, eu não tinha ideia que eu estava dessa forma. Porque a mente, eu estava num outro padrão, tá? Então, quando em 2017, acho que isso aí foi final de 2016, início de 2017. Quando lá em novembro de 2017 veio aquela voz e disse assim, como que vai ser a tua saúde nos próximos 10 anos? Que começaram alguns processos a modificar, né? Eu tendo que ter consciência de algumas coisas. Também estava na mesma situação, muitas dores no corpo, muitas dores nas pernas, diabetes, gordura no fígado. E daí, é assim, a cada dia tu vai tendo uma consciência. E foi se abrindo, no meu caso, né, que eu cheguei a fazer a bariátrica em 2018, fui fazendo um processo de cura para poder fazer a bariátrica, né, e ter essa consciência. E aí tu sai de um padrão e vai para outro e tu começa a enxergar aonde tu estava, porque até então tu não consegue enxergar onde tu estava. Exato. Tu pode ser muito boa profissional, boa como ser humano, como dona de casa e tudo mais, mas tem algumas coisas que tu vai te abandonando. Então a gente precisa ter essa consciência que qualquer pessoa pode chegar nesse estado. A gente coloca vários empecilhos pra gente não poder se enxergar, né? A gente coloca trabalho, a gente coloca tarefas, filhos, seja o que for, pra gente não precisar se olhar. Porque se olhar dói, Sim. muitas vezes. Porque tu olha assim, nossa, como é que eu vou transformar isso? Porque a transformação não é de hoje para amanhã. Dá trabalho. Não, dá trabalho, nossa. E outra, tu lida com coisas externas, tipo assim, eu me lembro de uma situação, algo que eu fiz a bariátrica, e daí eu já comecei o processo de emagrecimento antes, porque tu tem que fazer algumas coisas para te estar com os níveis, ali, as taxas que são necessárias do sangue e tal, para poder fazer, né? E aí tá, quando eu fiz, tipo um mês depois, numa aula, alguém chegou e disse, nossa, como tu tá bem, me beijou, me abraçou. E quando eu abracei a pessoa, que eu olhei pro lado, eu tinha uma pessoa do lado, que era uma grande amiga, que eu vi ela fazendo caras e bocas, assim, tipo... Debochando. Para algumas pessoas, sair de um padrão e ir para outro não foi bom. Tanto que também nessa época algumas pessoas saíram da minha vida. E aí tu começa a perceber, coisa que a gente falou num outro dia, tipo assim, quando tu começa a ir para um outro patamar e tu começa... Vibrar diferente? algumas pessoas não gostam E vão embora. e vão embora. Né? E isso acontece. Eu percebi isso. Então, cada vez que tu sobe um degrau, algumas pessoas saem da tua vida porque elas não suportam ver que tu tá indo para um lugar melhor. E talvez elas se veem de uma forma que elas também vão ter que seguir aquilo, ou tipo, antes eu era melhor e agora ela tá melhor. Não sei, mas eu percebi. Muda a essas energia, coisas. né? Muda a vibração. Muda a energia e tá tudo certo. Então, né, hoje sou essa pessoa que... Claro que essa pessoa estava dentro daquela. Sim. Só que aquela pessoa ali precisava se proteger de algumas coisas que foram acontecendo ao longo da vida, desde a infância. E aí, quando ela percebeu que não precisava mais, essa daqui saiu ali de dentro. É visível que ali tu estava feliz, mas aqui tu tá serena. Aham. Aqui tu tá de bem contigo, com o mundo, com o espaço. Exato, independente de qualquer coisa. Porque eu sempre fui uma pessoa vaidosa. Mas aqui se acentuou. Nossa. E aqui foi depois do câncer. Eu, depois do câncer, sou diferente. Sou mais vaidosa, a minha autoestima tá melhor ainda do que lá. Então, são coisas que a gente não
É assim, eu vejo que é sempre uma preparação para a próxima fase, né? Então, tu te preparou para bariátrica, a bariátrica te preparou para Sim, porque depois da bariátrica, 4 meses depois, eu tive o diagnóstico do câncer. Então, foi necessária a bariátrica. Não tinha outro caminho. Precisa ser uma coisa rápida para eu poder passar pelo câncer de uma forma melhor. Então. E eu não sei como funciona na cabeça de vocês, mas pra mim, assim, ó, cada vez que a gente tem que provocar uma mudança na nossa vida, a gente vai em escalas. Escalas de como é que eu posso dizer, de mentalidade. Quero estar deste jeito daqui a um tempo. E a gente vai colocando assim, quero estar, não consigo me mexer meus braços pra fazer estar nesse jeito. Daqui a pouco vem uma situação que te provoca a lembrar daquilo, te traz um pouco mais de consciência. Daqui a pouco tu começa a pensar muito mais recorrente sobre aquilo, até chegar ao ponto de tu começar a praticar com as tuas mãos, com os teus atos, aquela mudança, né? Então eu sempre digo que é uma questão de consciência. Primeiro tu desperta a necessidade e tu vai construindo essa mentalidade, até chegar ao ponto de tu te transformar. Eu vou dar um exemplo bem dentro dessa história de emagrecimento. Há uns 5 anos atrás eu comecei a trabalhar de home office. E quando tu entra pro home office, eu sou bem workaholic, assim, eu gosto muito de trabalhar. E entrei pro home office sentado. E eu lembro que eu acabei engordando uns 8 quilos. E aquele engorde, ele aconteceu literalmente de uma forma devagar, mas eu ia percebendo ele. Comecei a fazer mais exercício físico e tudo mais. E eu sempre colocava na minha meta do ano. Emagrecer 8 quilos, emagrecer 8 quilos. Eu demorei quase 4 anos para conseguir fazer com que essa consciência virasse um plano de ação e se tornasse um emagrecimento real. Num autoconhecimento, né? Uma forma de tu mudar. Porque a gente vai nesse universo de olhar para fora e achar que trabalhar é uma válvula de escape, tu ter compromissos, tu fazer outras coisas e não olhar para dentro. Eu tenho um caderno que eu uso, que é o caderno do conhecimento, o diário, né? Então, pelo menos uma vez a cada 3 meses, pego esse diário e começo a escrever como tá a minha vida. Como estão as coisas. Você sabe aquela roda da vida? Sim. Que eu tenho a roda da vida, só que ela é em lista. Aí eu boto ali, dia 26 de junho, boto a minha roda da vida, boto meus números. Aí em dezembro, atualizo os números. E assim eu vou vendo como que tá. Que mudou, como é que tu está. Assim. Como que tá a construção disso, né? E é incrível como a gente percebe, assim, tem momentos que tu tá com aquele momento de espiritualidade altíssimo. Sim. E aí, no teu trabalho, tu tá indo ok. Daqui a pouco tu dá um foco no trabalho, a espiritualidade cai, a vida fitness cai. E aí tu vai vendo o equilíbrio. A moral da história é tu olhar pra dentro e se avaliar. Buscar o equilíbrio e ficar se avaliando o tempo todo. Porque a gente tem o hábito, às vezes, de não se avaliar. Entra no automático. Entra avaliar pra quê? Se tá tudo funcionando. É por isso que chega num momento que tá tudo ruim, a gente precisa parar, dar esse start pra poder começar de novo. E aí vem a pergunta, né? Aonde foi que eu errei? Aonde é que deu errado? Mas tu não tá te auto-observando, tu não vai saber. Tu não vai identificar esse momento. Né? Agora eu tô trabalhando demais. Não, agora eu tô trabalhando de menos, tô me espiritualizando mais. Tu não tem essa clareza dos acontecimentos, né? E daí, se a gente for pensar, por exemplo, quando uma pessoa vai para uma terapia ou vai para uma mentoria, tu começa a se priorizar. Então, tu começa a perceber que algumas coisas precisam mudar. E aí, pessoas que estão ali na tua vida dizem assim, mas depois que tu começou a fazer, tu ficou pior. Daí a gente pergunta, mas pior para quem? Porque antes tu abria mão da tua vida, das tuas coisas, tu ficava em último lugar. Para depois tu fazia coisas para ti, se desse tempo. Então a gente é criticado. E como tu quer ser pertencente, tá? Tu vai se deixando. E aí vai num crescente. A primeira coisa que a gente começa a perceber é no teu corpo mesmo, né? O teu corpo começa a dar esses sinais engordando, ou tu ficando triste, entrando em depressão. Porque cada vez que tu vai fazer o processo de mudar, alguém chega e diz pra ti... Aí aquele momento é muito engraçado, não sei se acontece com vocês. Eu preciso emagrecer, sei lá, 8 quilos, como tu falou. Daí parece que vem pessoas assim, vamos comer um X. Eu trouxe pra ti de presente uma caixinha de doce. Trouxe um pudim. Aí tem um aniversário. Aí começa a ter várias coisas que é um processo de sabotagem. Que de alguma forma o nosso subconsciente também se linka com aquelas situações para que tu não saia daquela zona. Né? Porque é um teste.
Tá, e aí, tu tá compromissada contigo mesmo? É isso aí mesmo? Tu vai bater o pé e vai se defender? E vai brigar por ti, pela tua autoestima, pelo teu emagrecimento? Vai brigar por Tu ti? vai estar em primeiro lugar? E aí vem o teste. Ai, tá, não, aqui tá o pudim. Ah, vamos na pizzaria? Ah, tá bom, vamos. Não, olha só, vamos na pizzaria, mas já fiz minha refeição. Ah, o pudim, muito obrigada, mas ó, vizinha, aqui ó, toma um pudim, né? Então, são escolhas, a gente, a vida se norteia. Ação, escolha, consequência, ponto. Não tem, o acaso é muito, eu acredito que o acaso é muito difícil de acontecer. Na Bíblia tem um trecho que diz assim, ó, orai e vigiai, né? Então, o vigiai, ele vai ter que estar nos norteando o tempo inteiro. Constante. Até o não que tu vai dizer pra uma pizza maravilhosa. Exato. Ou que tu vai dizer o sim pra pizza pensando assim, ó, eu sou merecedora, eu vou comer, mas eu posso comer um pedaço. Eu posso viver aquilo, se eu me permitir, estiver dentro do meu propósito, das coisas que eu decido, mas eu estou me vigiando, eu estou me controlando, eu estou sabendo o que eu quero e o que eu não quero. Ponto. Então, esse fato da gente acabar sabendo escolher é a parte mais desafiadora, na realidade. E esses dias, entrando só numa pauta rápida com vocês, eu tava debatendo com a minha psicóloga sobre 2 pontos. O adulto, hoje em dia, ele tem 2 desafios macros. Que é tu ter inteligência emocional pra te controlar e tu saber tomar boas decisões. Se tu controla tuas emoções, tu pensa antes de tomar decisão. Sim. Se tu pensa e é um pouco mais racional na tua tomada de decisão, tu não tem descontrole emocional. Então, se a gente pega e coloca isso em todos os âmbitos da nossa vida, seja na parte amorosa, seja no dia a dia de trabalho, seja na escolha de uma comida, aquela comida me causa o quê? Aquela comida me causa uma saciedade, um prazer enorme, beleza. Vou decidir racionalmente comer um pedaço, mas emocionalmente não vou comer 4. Então, eu tenho que decidir realmente o que vai me agregar, o que não vai me agregar. Então, orai e vigiai é literalmente isso. Vou orar para acalmar a minha emoção e me abraçar daquilo e vou saber tomar a melhor decisão. Porque o adulto, ele é pautado nisso. Emoção e decisão. A gente vê muitas histórias de famílias que têm vários problemas gigantescos, e eu até tinha situado alguns de colaboradores que já passaram pela minha vida, quando tu tem um pai com um desequilíbrio emocional gigante, que causa algo na mãe e que reflete nos filhos e causa um tumulto na família inteira. E ele, como um homem, não soube cuidar da sua emoção e tomar a melhor decisão. Então a gente acaba respingando em todo mundo. Então, se a gente tiver essa consciência de racionalizar as nossas coisas, tudo fica mais fácil. Mas nós somos movidos à emoção, né? Sim, humanos. É muito difícil a gente conseguir trabalhar essa parte mais racional para tomar decisão. Por isso que eu penso sempre, vigia. Fazendo um gancho, né? Coisa que tu falou do homem, né? Lembra que falamos no início do episódio. Que é importante o homem cuidar da saúde mental também. A física, sim, é importante. Deve fazer o preventivo, assim como as mulheres. Mas o de se permitir trabalhar as questões emocionais, de se conhecer ou de se modificar padrões, modificar crenças, né? É que ainda... Para não respingar em todo mundo. Eu não sei o que vocês acham, mas ainda existe um tabu muito grande em relação a buscar terapia. Terapia é algo que todo mundo tinha que fazer, já tinha que ser uma matéria da escolinha, ó, tu vai lá falar 10 minutos com a tia que trabalha os teus pensamentos, os teus sentimentos. Ali, se tivesse essa cultura, quantas coisas iam ser sanadas? Porque na conversa, tu começa a perceber que tem coisa que está acontecendo naquela família. Na conversa, tu começa a mostrar que, pode ser diferente. E vai indo. E hoje a gente tem coisas que começaram lá atrás, que são tão enraizadas, que às vezes é difícil mudar. Mas é possível. Porém, precisa um trabalho muito mais longo, digamos assim. Né? Então... Eu acredito muito que a mudança ela é possível, mas hoje a gente ainda precisa passar pelo processo da dor para poder ir lá e fazer a modificação. E entender que toda mudança
precisa ser feita escolhas. E toda escolha, alguma coisa tu vai deixar para trás. É como tu tava falando, eu daqui um pouco fui convidada para ir no aniversário. Lá tem pessoas legais, tá, mas tem bastante coisinha lá que eu vou ter que dizer não. Do sentimento. Tá, eu posso daqui um pouco assim, ó, em vez de eu comer 4 docinhos, eu posso comer meio docinho, um docinho. Aí. Porque eu também não posso deixar de estar... De viver. Sim. De viver. Mas eu não preciso ir lá e comer todos os doces. Eu posso ir lá e comer 1 docinho, 2 docinhos e me conter. Aqui dentro vai estar pedindo desesperadamente. Eu quero. Mas eu tenho que ter esse controle. E vou ter que ter esse discernimento do porquê que eu tô fazendo aquilo. Eu digo muito que é a culpa. Qual culpa que a gente consegue conviver? Eu consigo conviver com a culpa de não ter ido nessa festa, nesse evento? Ou eu consigo lidar com a culpa, tipo, tá, comi mas eu queria comer mais? Qual das duas tu vai conseguir lidar melhor? Daí tu escolhe a tua culpa e tu toma a tua decisão. Ponto. E vai te divertir. E vai. E vai se divertir. Raiza, então fala para nós aí um pouquinho mais desse trabalho que tu faz, que tu é empresária e também trabalha como Mentora de empresários, empreendedores, enfim. Como que funciona e em que momento tu também teve que fazer essa virada aí? O que fez tu tomar consciência e ter que mudar alguma coisa? Vou dizer pra vocês que na minha adolescência, meu pai sempre teve empresa. A gente faliu num dado momento, assim. Eu digo a gente, porque a família participa de todo o empreendimento de qualquer negócio, Sim. né? E foi bem na minha adolescência ali, 14, 15. Meu pai, assim, ó, as mínguas. Real, as mínguas, da gente contando moedinha pra comprar o pão no final do dia na padaria, assim. E foi na fase da adolescência que a menina quer a roupa da moda, que quer sair, que quer ir pra festa. Maquiagem, que é... Tudo. E desde criança eu sempre fui muito ambiciosa no ponto de, tipo, quero muito ajudar pessoas. Tanto que quando eu era mais nova, eu queria ser presidente do Brasil, bem louca, né? E eu sempre tive isso muito forte de querer ajudar as pessoas. Quando eu vi meu pai falindo e passando por aquilo, eu decidi, não, dentro das minhas habilidades eu vou ser alguém e eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder, mas eu vou ser empresária. Então, meu sonho de adolescência era ter 5 empresas, né? O tempo foi passando, hoje eu tenho uma empresa de marmita fit, né? Que inclusive Sionara é uma das minhas clientes. Também tem uma empresa de marketing, que aí a gente faz gestão de redes sociais, que é a Impulse. Mas o meu business principal e o que eu mais amo é a Empreenda-me, que a gente dá consultorias e mentorias para empresários, empreendedores e tudo mais. Inclusive a Sionara é uma delas. E, gente, com o passar do tempo desse meu sonho de infância de ter 5 negócios e tudo mais, foi mudando. Hoje eu tenho 3, né? Mas as coisas foram mudando porque no momento em que eu comecei a dar consultoria, dar mentoria e ajudar muitas empresas, eu acabo participando do negócio de muita gente. Eu acabo botando o meu dedinho ali e que seja assim, ó, um leve dedinho, uma leve opinião. Eu acabo me nomeando como sócia das meninas, né? Das empresárias. Porque às vezes tu precisa de só alguém pra estar de mão contigo e dizer assim, vai. Vai, validar, né? Exato. Às vezes aquela pessoa, ela tem toda a expertise para isso, só que ela ainda precisa de alguém validando e dizendo... Tu pode. Um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, ele é mágico, né? Porque... Ele é mágico porque, na realidade, a gente acaba vendendo o nosso serviço, né? Sendo uma mentora, sendo uma consultora. Mas a gente acaba ganhando mais do que o outro. Porque a mudança que a gente provoca... Daqui a pouco eu receber uma mensagem... Raiza, tu não sabe, dobrei meu faturamento. Ai, meu Deus. Raiza, me ajuda a tomar a decisão de qual produto colocar. Raiza, me ajuda a montar um negócio. Então, são coisas que, assim, dinheiro não paga. De tu ver, assim, a mudança que tu provocou no outro e que às vezes é um conhecimento que tu tem, que tu acha que esse conhecimento que tu tem, todo mundo já sabe. Mas não, às vezes todo mundo já sabe, mas ele precisa daquele toquezinho. Então eu acho que é muito mais viver trabalhando através de propósito, né? Que nem eu digo, né? Na Marmitina, na empresa de Marmita Fit, nosso propósito é levar comida saudável e dar uma qualidade de vida para as pessoas que se alimentam da nossa marmita. No momento que a gente faz ali a consultoria de marketing, a gente faz as redes sociais das pessoas, a gente está acelerando negócios. A gente não está necessariamente trabalhando para a empresa, a gente está trabalhando para quem recebe o serviço dessas empresas. E na mentoria também. A gente está acelerando a vida de empresários, de colaboradores. Se tu for começar a ver o reflexo do trabalho que a gente tem... Se tu acelerou uma empresa, essa empresa tem 5 colaboradores. 5 colaboradores têm 3 filhos cada um. Daqui a pouco tem 10 colaboradores, daqui a pouco...
Exato, e aí tu acaba mudando a vida de muita gente através do teu trabalho, que às vezes a gente não tem essa sensibilidade de querer ver o impacto, mas o impacto ele é tamanho. Porque a gente reflete na vida das pessoas, né? Então, eu acho que no momento que a gente identifica, assim, qual é o nosso objetivo com o trabalho que a gente faz, o negócio, ele flui. E ele flui muito, muito naturalmente, né? E aí a gente vê a mudança na cara das pessoas. Quando a gente... a Sionara é mentora, eu sou mentora, e a gente vai dividindo as nossas mentoradas, né? Uma vai passando mentorada pra outra. E a gente vai vendo a mudança na carinha, assim, das pessoas, no semblante, na áurea delas, que é muito mais, né? A gente fala, às vezes, de business, a gente fala de mudança de comportamento, mas isso impacta na vida, né? A gente impacta no todo. Então, isso é muito gostoso de trabalhar. E não tem preço, né? Não tem preço. Então, na verdade, tu tá passando adiante a algo que tu tem uma certa expertise, mas tu também aprende dentro desse trabalho, tu também aprende com aquelas pessoas que estão ali te buscando. O tempo Porque inteiro. às vezes é mais fácil tu falar pro outro do que tu colocar em prática. Mas quando tu fala pro outro e tu vê, a pessoa tá botando em prática, tá dando certo, tu automaticamente tu te obriga a colocar em prática aquilo. Com certeza. Tu te obriga. E uma coisa que eu fiz desde novinha, né? Porque a questão da falência do meu pai foi algo que mudou totalmente a minha consciência como ser humano, assim. Não posso passar por isso de novo. Tanto que hoje eu sou controladora master de muita coisa. E aí eu pensava assim, ó... Vou trabalhar em diversos lugares diferentes. Tanto que eu fiquei 15 anos como CLT. Pra que se um não der certo, O outro resolve. Não, tenho relacionamento com todos os meus ex-chefes, inclusive. Mas passar por várias áreas para que no momento em que eu tivesse os meus negócios, eu tivesse know-how para poder aplicar. E aí hoje eu acabo aplicando muita coisa que eu aprendi no passado na vivência com as mentoradas, né? Então isso é algo transformador. E ver que a gente transforma até o posicionamento delas, né? Como elas lidam com a vida, com o marido. Tem mentoria minha que eu pergunto, tá, mas cadê o teu marido nessa história que eu não vi tu falando dele ainda? Me conta um pouco da história do teu relacionamento. E aí daqui a pouco tu acaba descobrindo que, daqui a pouco o problema que tá no trabalho é porque em casa tem outro problema. E que a gente tem que ajudar a fazer. E que às vezes tu não se dá conta que aquilo ali é um problema. Ou às vezes também tu não quer abrir porque tu fica, às vezes até envergonhada de dizer que tá passando por aquilo, né? Exato. Principalmente quando tem algum tipo de abuso. Quando tem violência doméstica, quando tem coisas assim que tu sabe que aquilo ali não é bom, que aquilo não é legal. E aquilo tá refletindo nas outras áreas da tua vida, na roda na roda da vida, né? Exato. E a gente tem que montar uma relação de extrema confiança, né? Pra que a gente dê liberdade pra outra mulher se abrir e falar pra ti o que ela tá passando, né? Então, eu acho que ser terapeuta, ser mentor, ser consultor, tu tá lidando com outra pessoa, tu tem uma responsabilidade. A tua opinião perante o outro faz mudanças. Sim. E a gente tem que ter todo cuidado, né? Porque às vezes a pessoa vai aplicar, eu sempre digo, né? Quer investir em alguma coisa no teu negócio? Pera aí, vamos calcular tudo isso direitinho, porque as finanças não são minhas, né? E daqui a pouco tu pode causar um impacto tamanho lá dentro. Tu não sabe o que acontece por um todo. Então, essa relação, ela tem que ser muito estreitada, tem que ser muito próxima uma da outra pra acontecer, né? É uma transformação mesmo, né? Porque quando a gente começa a entender que é preciso ter uma mudança, normalmente a gente quer que a coisa seja para ontem. E o processo não tem como ser para ontem, porque se tu quer realmente que a coisa aconteça e que aquilo permaneça, comece a ser o teu próximo padrão, o teu modus operandi, tem que ser aos poucos, porque senão a gente faz aquela transformação, mas tu não consegue sustentar ela. É difícil tu sustentar, porque nesse processo tem muitas cobranças, tem uma autocobrança. Tu quer resultado, aquele resultado não vem, daí a tendência é tu voltar pro teu padrão antigo, porque ali tu sabe lidar. Sim, então é algo que realmente precisa ter alguém junto ali, seja um terapeuta, seja um mentor, seja alguém te dando esse... A gente tem que ter essa questão de responsabilidade, né, com o que a gente diz, com o que a gente, como que a gente conduz aquela pessoa que chega para nós, seja, né, pelas terapias, seja pelo direito, por uma situação jurídica que tem que resolver. A gente não pode
conduzir a pessoa de uma forma leviana, né? Ah, testa, vamos fazer assim, se der certo, beleza, se não der, azar, tu vai ser só mais um, né? Eu não consigo ser esse tipo de profissional. Eu preciso ter segurança no que eu vou fazer para poder dar segurança para outra pessoa. E agora eu pensando dentro da tua área, né, da parte jurídica. Às vezes vem pessoas que já estão naquela coisa de entender que, bom, eu preciso dar um estanque nisso. Então, ela já vinha se trabalhando mentalmente. Ela vai buscar um auxílio jurídico. Então, tu pega pessoas muito mais... qual a palavra, assim? Fragilizada, desgastada. Desgastada e no processo inicial. Sim. Diferente de quando vai para uma mentoria. Acredito. Porque daí já tá mais... Porque daí a pessoa já tá mais consciente dela. Ela já tomou algumas decisões antes para chegar na mentoria. Agora, quando ela vai para uma questão jurídica, às vezes, não é sempre, ela ainda está... tá vivendo, tá muito presente aquele caos. Ela ainda não tem essa noção do futuro. Não tem a E noção. quando a gente vai para uma mentoria, tu já tem uma certa noção, tu só não sabe como colocar... Já deu uma serenada. A partir do momento que já foi pra mentoria, tu já deu uma serenada nas outras questões. Quem chega pra resolver ou questões de família, divórcio, enfim, violência doméstica, tá vivendo naquele caos. E a gente tem que dar segurança pra ela. Olha, tu vai mergulhar nesse caos, provavelmente vai vir mais caos ainda, né? Porque é uma batalha. E eu preciso que tu esteja, então, calma, segura, serena, pra tu aguentar o bombardeio que vem pela frente. O desgaste. Tu já tá desgastada até aqui? A partir do momento do ajuizamento, tu vai ter um desgaste um pouco maior. Então, assim, segura. Vamos segurar, a gente te dá a mão, a gente vai junto contigo, vamos ultrapassar isso aqui. Quando ultrapassar, deu, tá tranquila, resolveu, vamos lá, serena. Lógico que durante o caminho a gente vai dizendo, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Aí você, não, mas não pode. Não, calma, que neste momento é o melhor, vamos... Porque lá, se tu continuar batendo de frente aqui, às vezes bota a perder um acordo, alguma coisa por uma birra. Entendeu? Por uma emoção. Por uma emoção. E aí lá na frente, ai, mas tá demorando, mas a decisão não sai. Não, mas é que olha só, lá atrás tu não aceitou fazer acordo, tu botou o pé pelas mãos, então agora tu tem que... Agora tu tem que arcar com as consequências da tua decisão, das tuas escolhas. Por isso é importante, eu acho legal isso, que é a rede de apoio, né? Porque, por exemplo, a pessoa chega lá pra ti, tu faz a tua parte jurídica, tá? Tá, mas daí tu vê assim, olha, essa pessoa precisa de um apoio maior. Daí dá pra indicar uma mentora, uma terapeuta, uma psicóloga, uma coisa assim, pra ir fortalecendo aquele ser humano que naquele momento é extremamente frágil e que não tem uma visão mais além. A grande dificuldade é a questão financeira. Porque a mulher que ela sai de um relacionamento abusivo, ela sai zerada. Ela sai sem nada, muitas vezes. Na maioria das vezes, ela sai com a mão na frente e outra atrás, ainda com os filhos embaixo do braço. Né? É a grande maioria. Por isso que eu sempre, quando chega alguém lá no consultório, vem por causa dessa questão de relacionamento, eu sempre pergunto, ainda tem sentimento? Se tem sentimento, vamos tentar ajustar isso no sentido assim, ó, tu tem que te posicionar, tu tem que pegar teu lugar ali dentro daquela relação pra te mudar essa... Mas às vezes não tem. Bom, não tem, então a gente vai se programar para te sair dessa relação. Tem que haver. E aí eu indico o advogado, e normalmente eu indico o advogado da mulher, porque a mulher sabe as necessidades da mulher. Sim. Porque já tive experiências negativas com homens, tá? O que acontece? Tu precisa se planejar. Porque a emoção faz tu, não aguento mais, faz tu pegar tua bolsa, pegar a roupa do corpo e os filhos e vai embora. E daí o outro lado também tem a birra e a emoção. E vai fazer de tudo para te prejudicar para que tu volte. Então, assim, é planejamento. Quando tem o planejamento, tu vai buscando orientações e aí tu consegue sair, pelo menos não perdendo tanto. E
para que aconteça esse distanciamento emocional das tuas ações, porque no mundo da teoria tudo é lindo, né? A faculdade é de direito, não é faculdade de justiça. Tu vai lá, tu aprende as leis, aprende a interpretar, aprende qual artigo usar, vai se atualizando em jurisprudência, mas a faculdade é de direito, ponto. Tem direito? Tem. Ah, mas não é justo. Bom, aí estamos falando de outra questão, né? É o direito. O que vai ser garantido ali? O teu direito. É justo pra ti? Ah, tô me sentindo injustiçada. Bom, daí então vamos pra terapia, porque infelizmente não dá pra contemplar todos, né? Não dá pra agradar todos. Tu vai ter que ceder em algumas coisas, vai ter que engolir a seco outras, mas garantindo o teu direito ali, né? E o melhor é quando a gente diz assim, bom, sair dessa situação não foi dentro daquilo que eu gostaria, mas a partir de agora eu posso me fortalecer e eu posso buscar as minhas coisas. E como eu vou estar me trabalhando, me fortalecendo, eu vou conseguir dar limite para a próxima situação que vir, porque vai vir. Vai vir, vem. entendeu? Só que daí eu vou estar com outro olhar. E aí eu tô construindo as minhas coisas. Então, eu acho que esse é um dos maiores ganhos, quando tu toma consciência de ti, né? Daquilo que é importante pra ti. Porque senão tu vai só... E foi o caso de todo mundo aqui. A gente se priorizou, né? Exato. A gente precisou passar por um processo ruim, doloroso, para que tu tomasse a consciência de ti. Que bom que tomamos, senão a gente só ficaria naquele eterno looping, né? De repetindo as situações, repetindo os padrões e... Ah, mudou um pouquinho, mas aparece outra situação um pouco diferente, mas pra te mostrar a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. É a mesma coisa que pingar de relacionamento em relacionamento. Então, não faz sentido, tá? Ok, isso aí, não tá bom, assim, esse aqui é assim, assado, vou pro outro imediatamente. Não, mas o que tu aprendeu disso aqui? Como que tu saiu disso aqui? O que tu deixou pra outra pessoa? O que tu entregou pra outra pessoa? Se cura, se entende pra depois partir pra um novo. Senão vira um atropelo. É verdade. Bom, a gente está chegando ao final. Quero, assim, que vocês se tem considerações, assim, para a gente poder passar isso, né, para o nosso público, as pessoas que vêm nos acompanhando e consigam ver em nós essa transformação que nós fizemos e que busca a nossa ajuda, nosso apoio enquanto profissional também, né? Então, quiser falar alguma coisa, Raiza, já deixar o teu... Vamos lá. Estou vivendo com algo parecido, assim, com essas mudanças na minha família. Tá tendo uma separação na minha família. Não é minha, mas é da minha família. E eu ando num momento de refletir muito sobre essas mudanças, né? Mudança de casa, mudança de tudo, enfim. E um conselho que eu dei para essa pessoa que estava se separando era o seguinte: te fecha no teu mundo. Não te enche de compromissos, que os compromissos eles vão encher a tua cabeça de barulho e não vão te dar a oportunidade de tu te auto-enxergar. Se algum sábado à noite tu tiver a oportunidade de ficar sozinha, fica sozinha. Vai doer ficar sozinha? Vai ser algo que vai incomodar? Incomoda. Porque o que a gente quer é que o mundo lá fora nos bata a nossa cabeça o tempo inteiro pra gente não precisar se ouvir. E não precisar ver os próprios problemas. Mas eu, como pessoa, assim, toda vez que eu tenho problemas de mudança muito disruptiva, que a gente tem que causar mudança, eu sempre faço um momento sabático. Isso é muito engraçado. Porque desde os meus 18 anos, quando eu tinha um dinheiro para pagar um hotel, eu pagava. E eu ia falar pra minha mãe, me leva nesse hotel aqui, que eu vou ficar 2 dias lá pensando na minha vida sozinha. E eu tenho esse hábito. Quando eu preciso praticar mudanças, eu preciso ficar sozinha. A solitude. E ano passado, inclusive, fiz mais um. Esse ano ainda não. E aí, tu fica sozinho e te escuta. Pega o papel, abre no papel, assim, anota todas as áreas da tua vida. Entende a tua vida pra te tomar a decisão pautada em ti. Porque às vezes, quando a gente vai pegar e pedir a opinião dos outros, a opinião dos outros, ela é feita através da vivência que o outro teve. Dos traumas que o outro teve, né? E às vezes a gente precisa se ouvir a intuição, o nosso amor próprio que tá lá dentro, pra provocar a mudança que tu tem que fazer, né? Então, o meu conselho pra todo mundo, assim, é se escutar. Que aí depois a gente vê, né? Se vigiar, né? Que eu falei antes. E depois procurar ajuda. Ou simultâneo, né?
A gente consegue sair dos problemas? Consegue quando a gente se olha pra dentro. Mas quando a gente tem pessoas ao nosso lado nos dando a mão, que seja a rede de apoio da família, daqui a pouco se tiver um dinheiro pra investir numa terapia, se tiver dinheiro pra investir num mentor. Mas a gente precisa de pessoas também pra nos ajudar. A gente nasce sozinho, morre sozinho. Mas durante a jornada a gente tem pessoas ao nosso lado. E que tenha pessoas que somem, né? E não que nos deem sumam. opiniões erradas, né? Que somem e não sumam. Que somem e não sumam. Então é isso. Exatamente. Muito boa essa reflexão, né, para todos nós. Sionara, tem alguma coisa para deixar para nós? Pegando esse gancho da Raissa, é importante a gente vivenciar o momento, né? Muitas vezes a gente quer substituir um momento por outro. E aí a gente simplesmente se esconde. Eu tô vivendo uma dificuldade aqui, então agora eu vou focar no meu trabalho, vou focar numa outra área e deixa aquilo ali quieto. Joga para uma caixinha. Né? Eu acho bem importante a gente vivenciar os momentos, né? Vivenciar os nossos lutos, né? As nossas perdas, né? Então, a gente precisa encarar isso naquele momento. Porque se a gente simplesmente colocar na caixinha, quando a gente menos esperar, aquela caixinha vai ser aberta. Então, se a gente vivenciar aquilo, realmente, como a Raissa falou, tira esse momento, vivencia essa dor, vivencia essa solitude, vivencia essas pessoas que nos deixaram, né? Então, assim, a gente vivenciar o momento, acho que isso nos dá uma base muito sólida. Vivenciar o momento e não só botar esse momento numa caixinha, né? Acho que isso é bem importante. Sim. E tu, Cássia? Acho que o que eu escolho, né, compartilhar é o permitir-se. Permita-se mergulhar, permita-se sentir a alegria, permita-se sentir a tristeza naquele momento, permita-se buscar coisas novas, permita-se fazer coisas que gosta, permita-se, né? Porque a gente costuma deixar o outro interferir nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, e a gente vai se perdendo. Aí a gente não se permite, não, eu não posso fazer tal coisa porque o outro acha errado. Então se permita. Não, o que o outro pensa é problema dele. Para mim não é errado, para mim tá ok com a culpa. Posso comer o pedacinho do bolo, hoje posso fazer um passeio sozinha. O outro vai achar que eu tô traindo, que eu tô... Não, só estou curtindo a minha solitude, estou me permitindo curtir o meu momento. Então permita-se viver a vida. Seja sua melhor amiga, sua melhor parceira, porque não existe nenhuma outra pessoa no mundo que vai te acolher, que vai te validar como tu mesmo. Perfeito. Tudo que vocês disseram é muito, muito perfeito e é de refletir mesmo, né? E a minha reflexão é o seguinte, o que eu percebo? Pelo fato de que a gente joga aquilo que a gente não consegue falar naquele momento, não consegue resolver, a gente joga para uma caixinha que a gente estava falando. Ou seja, sabe aquela gaveta que tu joga tudo ali para dentro? Depois eu olho. Ou aquele quarto que tem lá, que é o quarto da bagunça. A gente faz muito isso conosco. Daí o que acontece? Tu teve uma situação que te incomodou, que aconteceu em X coisa dentro da tua casa. Daqui um pouquinho, aquilo não foi resolvido e vem uma outra. E daí, tu estoura. E aí tu estoura com aquela situação, com aquela pessoa, mas não só por aquilo. Por todas as outras que aconteceram naquele dia, naquela semana, naquele mês, que tu não sentou e conversou sobre aquilo. E aí a coisa fica um estrondo maior, desnecessário. E isso é uma coisa que acontece muito dentro das relações. E a gente tem que refletir, porque assim como eu me sinto incomodada com algumas situações, a outra pessoa também se sente incomodada, a outra pessoa também tem um sentimento, a outra pessoa também, muitas vezes, está insatisfeita. E o que falta nas relações é justamente a comunicação, a conversa,
Não tá bom, olha só, aconteceu tal coisa, vamos sentar e vamos conversar. Sempre vai ter um que vai estar mais aberto e o outro não. Mas a gente precisa insistir. Porque quando chegar naquele momento de tu dizer chega, e às vezes o chega não é porque tu não gosta mais daquilo ou daquela pessoa, mas é porque tu não queres mais vivenciar aquela dor. Mas porque aquilo que precisava ser conversado no momento certo não foi feito. E aí quando a gente termina e chega, e muitas vezes termina com muita mágoa, muito sentimento e muito ressentimento ainda, dá um tempo e tu quer voltar naquilo. E por isso que tem as relações do vai e vem, vai e vem. Mas quando tu começa no vai e vem e também não é resolvido, não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, aquilo que foi falado, tipo, saiu de uma situação, reflete o que eu contribuí para chegar nisso. Porque tu pode falar de ti, da outra pessoa, ela vai fazer o processo dela. Mas sempre olhando para nós e entendendo que tem momentos que nós vamos ter que fazer transformações. A superação só vem com a transformação e a transformação somente com o autoconhecimento. Então, eu quero agradecer a cada uma de vocês por esse magnífico momento de tomada de consciência, nós abrindo nosso coração, falando sobre a nossa transformação, e com certeza isso pode ajudar muitas outras pessoas. E com certeza vamos voltar a falar novamente, porque é um assunto que está sempre aí, né? Então, muito obrigada pela presença, Raiza. Obrigada. A tua rede social, se alguém quiser entrar em contato. É @Raiza Hoffmann com H. H-A-I-S-A Hoffmann com H também. H-O-F-M-A-N-N. Raiza Hoffmann. Sionara, tua rede social. Sionara_Correia. Então, as mulheres que precisarem desse ensinamento, desse direcionamento para essa transformação, estou à disposição. Maravilha. E Cássia? Minha rede social pessoal é G Paixão Cássia. E a da advocacia, então, Advocacia Paixão e Nascimento. Segue a gente lá, estamos sempre abertas ali a perguntas, a gente responde as caixinhas, os directs também, sanando dúvidas. E quem precisar dentro dessa área de violência doméstica, tu tá... Eu e a doutora Chayane Nascimento acolhemos e damos o suporte necessário para as advogadas, para as vítimas, né? Sim. E eu, nas redes sociais, Instagram principalmente, é terapeuta Nelise Lopes, trabalhando com o desenvolvimento do ser humano dentro dessa área de transformação e linkando muito com a questão da espiritualidade, que é uma das coisas que mais o meu olho brilha, né? Acho que a espiritualidade, ela está inserida em tudo. Então, quem precisar, entra em contato através das redes sociais. E vamos terminando esse podcast e venham nos seguir, né? Trazendo suas dúvidas, buscando ali nas próprias redes sociais quais os assuntos que mais são pertinentes e que chamam a atenção, porque nós estamos abertos aqui para desenvolver todos os assuntos necessários para nossa transformação e melhora. E até a próxima, pessoal!